pessoal, hoje nós vamos iniciar a nossa quarta aula do caderno, certo? Onde nós iremos mostrar para vocês o descritor 4, que tem por objetivo identificar a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Aqui, pessoal, um conceito bem básico sobre quadrilátero é que ele é um polígono de 4 lados. Aqui, pessoal, nós temos a estrutura, né, de um quadrilátero, onde eu percebo, pessoal, que esse quadrilátero, eles são formados, né, aqui de pontos, e eu tenho, pessoal, que saber, né, que esses meus lados, né, não consecutivos ou ângulos não consecutivos, eles irão formar, né, os lados ou ângulos opostos desses quadriláteros. Por exemplo, eu tenho aqui o lado AD, né, e aqui o BC é o lado oposto, né, a esse quadrilátero. Assim também como eu tenho o lado AB com o lado CD, que é outro lado oposto, né, a esse quadrilátero. Assim também como eu tenho o ângulo A e o ângulo C, que são opostos, o ângulo B com o ângulo D, né, que são opostos. Aqui nós veremos elementos, né, desse quadrilátero. Note, pessoal, que aqui, né, ele é formado por 4 pontos: A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, certo? E aqui em questão nós temos, né, esse quadrilátero ABCD. Pode ser uma outra nomenclatura, tá bom? Aqui, esses pontos desse quadrilátero, nós chamaremos ele de vértice. São os vértices do quadrilátero, certo? Também nós temos o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA. Também nós temos os ângulos internos ou também ângulos externos, né, desse quadrilátero. Aqui eu tenho o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D. E também nós, né, temos as diagonais desse quadrilátero, que é formado por esses, né, ângulos opostos que nós vimos anteriormente, né, que essa diagonal aqui, né, AC é uma diagonal desse quadrilátero, e aqui essa outra diagonal aqui, ela é chamada de diagonal BD. Também, pessoal, nós podemos calcular essa diagonal por meio de uma fórmula que eu vou botar aqui para vocês, tá bom? Relembrarem aí que é o D igual a N. Esse N multiplica N menos 3 e tudo isso aqui, pessoal, vai estar sendo dividido para 2, tá bom? Então, através dessa fórmula, você calcula qualquer polígono, tá bom? Como em questão nós estamos aqui trabalhando o quadrilátero, então esse N aqui vai representar o número de lados. Como esse quadrilátero aqui ele tem 4 lados, vamos fazer o seguinte: esse N vai representar 4. Então 4 menos 3 dá 1. 1 vezes 4 dá 4, dividido para 2, 2. E aí vai dar a quantidade de polígonos, né? Você fazendo para
vai dar a quantidade de diagonais. Você fazendo para qualquer polígono, você vai encontrar, certo, o número das suas diagonais. Umas observações sobre o quadrilátero, pessoal, é que todo quadrilátero ele tem duas diagonais, e o perímetro de um quadrilátero, nesse caso aqui, pessoal, ele está calculando o perímetro do quadrilátero ABCD. Ela é a soma dos lados desse quadrilátero, ou seja, qualquer quadrilátero que você for calcular o seu perímetro, é só você fazer a soma das medidas dos seus lados. Agora aqui nós vamos ver a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero convexo. Nós temos que a soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero convexo, pessoal, sempre vai ser igual a 360 graus. Tá bom? Aqui nós temos um quadrilátero ABCD, certo? Que aqui, pessoal, foi passada aqui uma diagonal, certo? Foi passada aqui uma bissetriz entre, né, esse quadrilátero aqui. E percebam-se que aqui, quando passou essa bissetriz, né, formou aqui dois triângulos, né? E nós vimos na aula anterior que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. É o que nós vamos ver agora aqui. Vou mostrar para vocês, certo? Que aqui, se eu pegar a soma do ângulo A mais a soma do ângulo B1 mais a soma do ângulo D1, isso vai ser igual a 180 graus, certo? Isso no triângulo ABD. Vou também fazer isso no triângulo BCD, que é esse triângulo de baixo. Então eu vou somar o ângulo B2 com o ângulo C mais o ângulo D2. Isso também vai ser 180 graus, tá bom? Aqui eu juntei os dois triângulos, somei o ângulo A, mais o ângulo B1, mais o ângulo C, mais o ângulo B2, mais, aqui, pessoal, seria 1, viu? Aqui é D1, mais D2. Eu tenho aqui que a soma dos três ângulos, né, do triângulo ABD deu 180 graus. Aí peguei a soma também dos três ângulos do triângulo BCD, que também deu 180. Somando esses dois valores aqui, eu tenho que ela vai ser igual a 360 graus. Ok, gente? Temos aqui como observação, que eu quero mostrar para vocês também, que quando você for calcular qualquer polígono que ele seja convexo, ele vai ter uma fórmula geral, que essa fórmula é SI igual a n-2 vezes 180, ok? E esse n aqui você vai colocar, certo? O valor, né, dos lados. Então aqui, como é um quadrilátero, esse n vai representar 4. Então eu tenho 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180 dá 360 graus. Então isso aqui, pessoal, essa fórmula é para qualquer polígono convexo, tá bom? E outra coisa também é que a soma dos ângulos externos de um polígono convexo qualquer, ela também vai ser 360 graus, tá bom, pessoal? Então, você for somar também, for ver,
os ângulos externos também nós temos que vai ser, né, 360 graus a soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo. Agora nós veremos os quadriláteros notáveis, certo? O primeiro vai ser o paralelogramo. O paralelogramo, pessoal, é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Aqui nós temos, né, é o desenho aqui, né, a imagem de um paralelogramo. E aqui você observa aqui que esse lado AB, nós temos aqui que o lado CD, tá certo? O lado CD, ele é o lado que é paralelo, tá certo? A esse lado, também são opostos, né? Então aqui também você pode verificar que aqui você tem o lado AD com o lado BC. Também, pessoal, eles são opostos, também são paralelos. Então essa é a característica de um paralelogramo. Outra coisa é que nesse paralelogramo, pessoal, ele vai ter aqui um ponto central no cruzamento das duas diagonais, certo? Vai ter esse ponto central que ele vai ser chamado de simetria, tá bom? Isso nós veremos, certo, nos paralelogramos, certo? Essa estrutura. Propriedades do paralelogramo. Anteriormente nós falamos isso, que os lados opostos, né, eles são congruentes, paralelos. E aqui também nós temos, né, um ponto, né, central no cruzamento das duas diagonais, chamado de simetria, tá aqui também. E outra coisa é que os ângulos opostos, eles são congruentes, ok? Mostrando aqui, ó, esse ângulo aqui é oposto com esse, ó. Você vê que eles são congruentes. Esse outro ângulo aqui, ele é oposto com esse aqui, ó. Você observa também que eles são congruentes. E as diagonais, elas sempre vão, né, se cortar ao meio nesse ponto aqui chamado de simetria. Ok, pessoal? E nós temos também aqui que se você pegar aqui os ângulos alfa, por exemplo, aqui, ó, foi pego o ângulo alfa e somar com seu adjacente, né, que é o ângulo beta, nós sempre vamos ter aqui, certo, um valor que é suplementar, tá bom? Vamos ver agora, pessoal, o retângulo. O retângulo é o paralelogramo em que os quatro ângulos eles são congruentes. Ou seja, ó, aqui eu tenho o ângulo A. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, aqui eu tenho o ângulo A. Aqui eu tenho o ângulo B. Aqui eu tenho o ângulo C e aqui eu tenho o ângulo D. Notem, pessoal, que os quatro ângulos ele tem a mesma medida. Isso acontece no retângulo, tá certo? Que ele vai ter, né, esses quatro ângulos que são retos. Outra coisa também, né, é que as minhas diagonais elas também serão congruentes. Agora nós vamos ver o losango,
certo? Agora vamos ver o losango, que é um paralelogramo em que os 4 lados são congruentes, ok? Então tenho esse lado AB com o lado BC, com o lado CD e o lado DA, que eles são congruentes, ok? Eles terão a mesma medida. Também, pessoal, nós percebemos aqui que vai haver o cruzamento das duas diagonais, né? Nós vemos aqui que essas diagonais elas vão se cruzar. Quando haver o cruzamento dessas duas diagonais, o que é que vai acontecer? Elas vão formar aqui, né, 4 ângulos retos, ok? 4 ângulos de 90 graus. E nós vemos, pessoal, que nessa bissetriz BD, o que é que vai acontecer? Quando essa bissetriz passar aqui e for cortado aqui nesse ponto, ou seja, eu tenho aqui que esse lado ele vai ser a bissetriz de B e também ele vai ser a bissetriz de D. O que é isso? É que quando ocorre essa bissetriz aqui, esse ângulo ele foi dividido aqui em formas iguais, em medidas iguais, tá bom? Aqui também é a mesma coisa quando essa bissetriz passa aqui, né, por A a C, ela passa a ser a bissetriz do ângulo A e ela passa a ser a bissetriz também do ângulo C, ok? Agora nós vamos ver o quadrado. O quadrado ele é o paralelogramo em que os 4 lados e os 4 ângulos são congruentes. Então nós temos aqui, ó, os 4 lados congruentes e também percebemos que os 4 ângulos são congruentes. E isso são características, tá bom, de um quadrado. Também vemos, pessoal, que quando passa aqui a bissetriz, ok? Essa bissetriz BD é bissetriz de B, é bissetriz de D, ok? A bissetriz AC que passa aqui, ela é bissetriz de A e ela é bissetriz de C, certo? Agora vamos ver o trapézio. O trapézio é um quadrilátero que apresenta pelo menos 2 lados paralelos chamado base. Então a característica do trapézio é que ele vai ter, pessoal, essa base e essa base aqui, certo? Que elas vão ser paralelas, ok? Ou seja, nós temos essas duas outras bases aqui que elas são bases não paralelas, mas a característica comum de um trapézio é eles, tá certo, conterem essas duas bases que são paralelas, ou seja, o AD ele vai ser, né, paralelo a o lado BC. Agora vamos ver aqui o trapézio retângulo, ok? Qual a característica desse trapézio? Ele vai apresentar 2 ângulos retos. Aqui nós temos, ó, um ângulo reto e aqui eu tenho outro ângulo reto. Essa aqui é uma característica do trapézio retângulo, certo? Outra coisa também que nós vimos anteriormente sobre o trapézio é ele possuir, certo, esses 2 lados que são paralelos. Ou seja, ó, eu tenho um lado AD que é paralelo ao lado BC. E outra coisa também é que nós temos a altura, tá certo, desse trapézio que é o lado AB. Outro que nós vamos ver é o trapézio isósceles, tá bom?
Os lados transversais são congruentes, porque nós sabemos, pessoal, que esses dois lados aqui, eles são paralelos. Então, nós vemos que esses lados, né, que são transversais, eles são iguais, são congruentes. Os ângulos, pessoal, que são da mesma base, aqui, ó, o ângulo dessa base, eles têm que ser congruentes, ó. Aqui eu tenho um ângulo beta e aqui eu tenho o ângulo beta da mesma base, que eles são congruentes. A mesma coisa dessa outra base, ó. Eu tenho um ângulo alfa que ele é igual ao ângulo alfa. Então os ângulos da mesma base são congruentes. Outra característica também é que se eu pegar esse ângulo alfa e somar ele com o ângulo beta, ok? Eu vou ter, pessoal, que a soma desses dois ângulos eles vão ser suplementar, ok? Agora nós vamos ver aqui o trapézio escaleno, que eles possuem os lados transversais diferentes, ou seja, esse lado aqui com esse lado aqui, eles vão ser diferentes, ou seja, eles não serão congruentes, né? Essa é a característica de um trapézio escaleno. Fazendo uma recapitulação, pessoal, aqui bem rápida sobre todos os quadriláteros que nós já vimos. Nós temos aqui o quadrado, é todo quadrilátero que possui os 4 lados e os 4 ângulos congruentes. O losango é todo quadrilátero que possui os lados opostos, respectivamente paralelos e congruentes. O retângulo é todo quadrilátero que possui os lados opostos, paralelos e congruentes e 4 ângulos retos. O paralelogramo é todo quadrilátero que possui os lados opostos, respectivamente paralelos. E o trapézio é todo quadrilátero que possui pelo menos um par de lados opostos paralelos. E aqui, pessoal, me despeço de vocês por hoje, esperando ter, né, contribuído em mais uma aula para que vocês possam ter aí o domínio, né, na resolução desse descritor 4, que é o descritor que nós estamos trabalhando hoje. Esperando que vocês possam estar a cada aula avançando e criando aí, pessoal, estratégias, né, para as resoluções aí das atividades e ampliando aí os conhecimentos com relação aos conteúdos. Até a próxima aula.